Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Levi. Você tem um ótimo gosto para música e seus abraços são desajeitados. Nunca mude. Primeiro. 9 de novembro. Sou transparente e aquático. A deriva sem rumo. Ela é uma âncora afundando em meu mar. Benton James Keller. Fallon. Que barulho será que faria se eu quebrasse esse copo na lateral da cabeça dele? É um copo grosso. A cabeça dele é dura. Há potencial para uma bela pancada. Será que ele sangraria? Tem guardanapos na mesa, mas não são do tipo que conseguiria absorver muito sangue. Então é isso. Estou um pouco chocado, mas está acontecendo, diz ele. Sua voz me faz apertar mais o copo na esperança de que continue na minha mão e não acabe de fato na cabeça dele. Fallon. Ele pigarreia e tenta suavizar suas palavras, mas ainda me cortam como se fossem facas. Vai dizer alguma coisa? Bato o canudo na parte oca de um cubo de gelo, imaginando que o gelo é a cabeça dele. O que quer que eu diga? Resmungo, parecendo uma criança birrenta e não adulta de 18 anos que sou. Quer que eu te dê os parabéns? Minhas costas tocam o encosto atrás de mim e cruzo os braços. Olho para ele e me pergunto se o arrependimento que vejo em seus olhos é consequência de ter me decepcionado ou se ele está simplesmente fingindo de novo. Faz só 5 minutos que se sentou e já transformou o lado dele da mesa num palco. E mais uma vez, sou obrigada a ser a plateia. Os dedos dele tamborilam na xícara de café e ele me observa em silêncio por vários segundos. Tac tap tap. Tac tap tap. Tac tap tap. Ele acha que vou acabar desistindo e dizendo o que ele quer ouvir, mas ele não esteve comigo o suficiente nos últimos 2 anos para saber que não sou mais aquela garota. Quando me recuso a reconhecer sua atuação, ele por fim, suspira e baixa os cotovelos na mesa. Bom, achei que você ficaria feliz por mim. Eu me forço a balançar a cabeça depressa. Feliz por você? Não pode estar falando sério. Ele dá de ombros e um sorriso presunçoso surge em sua expressão já irritante. Eu não sabia que podia ser pai de novo. Deixa escapar uma gargalhada alta e incrédula. Ejacular na vagina de uma mulher de 24 anos não torna ninguém um pai, digo com certa amargura. Seu sorriso presunçoso desaparece, ele se recosta e inclina a cabeça. Na tela, esse gesto sempre foi sua saída de emergência quando ele não sabia como reagir. Passe a impressão de que está refletindo profundamente e vai funcionar com quase qualquer emoção. Tristeza, introspecção, arrependimento, compaixão. Ele não deve se lembrar de que foi meu professor de atuação durante a maior parte da minha vida e esta expressão foi uma das primeiras que ele me ensinou. Não acha que tem o direito de me considerar um pai? Ele parece ofendido com a minha resposta. O que você acha que isso me torna, então? Trato essa pergunta como retórica e golpeio outra pedra de gelo. Com habilidade, puxo o canudo e coloco o gelo na boca. Mordo, triturando de forma ruidosa e despreocupada. Certamente ele não espera que eu responda a essa pergunta. Ele não foi um pai desde a noite em que minha carreira de atriz foi interrompida quando eu só tinha 16 anos. E para ser franca comigo mesma, nem tenho certeza se ele foi pai antes daquela noite. Estávamos mais para professor e aluna de interpretação. Uma das mãos dele toca os caros folículos de cabelo implantado que delimitam sua testa. Por que está fazendo isso? A cada segundo, ele fica mais irritado com minha atitude. Ainda está brava por eu não ter ido à sua formatura? Já te falei, tive um conflito na agenda. Não, respondo tranquilamente. Eu não convidei você para minha formatura. Ele recua, olhando incrédulo para mim. Por que não? Eu só tinha 4 convites. E, disse ele, sou seu pai. Por que você não me convidaria para sua formatura no colégio? Você não teria ido. Você não tinha como saber, rebate ele. Você não foi. Ele revira os olhos. Bem, é claro que não, Fallon. Não fui convidado. Suspiro fundo. Você é impossível. Agora entendo por que mamãe te largou. Ele balança a cabeça de leve. Sua mãe me deixou porque eu dormi com a melhor amiga dela. Minha personalidade não teve nada a ver com isso. Nem mesmo sei o que responder. O homem tem absolutamente zero remorso. Tanto odeio quanto invejo isso. De certo modo, queria ser mais parecida com ele e menos com minha mãe. Ele não se importa com os próprios defeitos, enquanto os meus são o foco da minha vida. Meus defeitos são o que me faz acordar de manhã e o que me deixa acordada toda noite. Quem pediu salmão? Pergunta o garçom. Que timing impecável. Levanto a mão e ele coloca o prato diante de mim. Já perdi o apetite, então empurro o arroz com o garfo pelo prato. Ei, espere um segundo. Olho para o garçom, mas ele não está falando comigo, e sim olhando intensamente para o meu pai. Você é? Ah, meu Deus. Lá vamos nós de novo. O garçom dá um tapa na mesa e eu estremeço. É você. Você é Donovan O'Neill. Você fez Max Epcot.
Meu pai dá de ombros com modéstia, mas sei que neste homem não há nada de modesto. Embora ele não interprete mais Max Epcot desde que o programa saiu do ar 10 anos atrás, ele ainda age como se fosse o maior acontecimento da televisão. E as pessoas que o reconhecem são o motivo para ele ainda reagir desse jeito. Agem como se nunca tivessem visto um ator na vida real. Estamos em Los Angeles, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui é ator. Continuo com minha vontade de atacar enquanto enfio o garfo no salmão, mas então o garçom me interrompe para perguntar se posso tirar uma foto deles dois. Suspiro. De má vontade, saio do meu lugar. Ele tenta me entregar seu celular para que eu tire a foto, mas ergo a mão, protestando, e dou a volta por ele. Preciso usar o banheiro, murmuro, me afastando da mesa. É só tirar um selfie com ele. Ele adora selfies. Sigo depressa para o banheiro para sentir algum alívio da presença do meu pai. Não sei por que pedi para ele me encontrar hoje. Talvez porque eu esteja me mudando e nem sei quanto tempo ficarei sem vê-lo, mas esta nem de longe é uma boa desculpa para me colocar nesta situação. Abro a porta da primeira cabine. Tranco e puxo o papel de proteção para o assento, colocando na tampa da privada. Certa vez, li um estudo sobre bactérias em banheiros públicos. A primeira cabine de cada banheiro estudado tinha a menor quantidade de bactérias. As pessoas supõem que a primeira cabine é a mais usada, então pulam. Eu não. É a única que vou usar. Nem sempre fui germofóbica, mas os 2 meses que passei no hospital quando tinha 16 anos me deixaram um pouco obsessiva-compulsiva quando se trata de higiene. Quando termino de usar o banheiro, levo pelo menos 1 minuto inteiro lavando as mãos. Fico olhando fixamente para elas o tempo todo, me recusando a me voltar para o espelho. Evitar meu reflexo fica mais fácil a cada dia que passa, mas ainda tenho um vislumbre de mim quando vou pegar o papel toalha. Não importa quantas vezes eu tenha me olhado no espelho, ainda não me acostumei com o que vejo. Levanto a mão esquerda e toco as cicatrizes do lado esquerdo do meu rosto, seguindo pelo meu maxilar e descendo até o pescoço. As cicatrizes desaparecem abaixo da gola da minha blusa, porém, por baixo da roupa, descem por todo o lado esquerdo do meu corpo, parando pouco abaixo da cintura. Passo os dedos pelas áreas da pele que agora parecem couro enrugado. Cicatrizes que constantemente me lembram de que o incêndio foi real, não só um pesadelo do qual posso me obrigar a acordar com um beliscão no braço. Fiquei meses enfaixada depois do incêndio, incapaz de tocar a maior parte do meu corpo. Agora que as queimaduras estão curadas e fiquei com marcas, fico tocando-as obsessivamente. As cicatrizes parecem veludo esticado e seria normal ficar revoltada com a sensação, como fico com a aparência. Em vez disso, gosto mesmo de senti-las. Estou sempre passando distraidamente os dedos por meu braço ou pelo pescoço, lendo o braille da minha pele, até me dar conta do que estou fazendo e parar. Não devia gostar de nenhum aspecto da única coisa que atrapalhou minha vida, mesmo que seja simplesmente a sensação na ponta dos meus dedos. Já a aparência é outra coisa. Cada um de meus defeitos tem recebido as luzes de refletores cor-de-rosa, postos à mostra para o mundo inteiro ver. Por mais que eu tente esconder com o cabelo e a roupa, estão ali. Sempre estarão ali. Um lembrete permanente da noite que destruiu todas as melhores partes de mim. Não sou de me apegar a datas e aniversários, mas essa manhã, quando acordei, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a data de hoje. Provavelmente porque foi o último pensamento que tive antes de dormir na noite passada. Faz 2 anos desde o dia em que a casa do meu pai foi engolida pelas chamas que quase tiraram minha vida. Talvez por isso eu quisesse ver meu pai hoje. Talvez eu esperasse que ele fosse se lembrar, que dissesse algo para me reconfortar. Sei que ele já se desculpou bastante, mas até que ponto posso perdoá-lo por se esquecer de mim? Eu só ficava na casa dele uma vez por semana em média. Mas naquela manhã tinha lhe mandado uma mensagem de texto, contando que passaria a noite lá. Então, era de se pensar que meu pai, quando ateasse fogo na casa por acidente, fosse me resgatar do meu sono. Só que isso não aconteceu, ele esqueceu que eu estava lá. Ninguém sabia que havia alguém na casa, até que me ouviram gritar no 2º andar. Sei que ele carrega muita culpa por isso. Durante semanas, ele se desculpou toda vez que me viu, mas as desculpas começaram a rarear junto das visitas e dos telefonemas. O ressentimento que guardo continua muito presente, embora eu preferisse o contrário. O incêndio foi um acidente. Eu sobrevivi. Estas são as 2 coisas em que tento focar, mas é difícil, quando penso nisso sempre que olho para mim mesma. Penso nisso sempre que alguém olha para mim. A porta do banheiro se abre e uma mulher entra, me olha rapidamente, vira a cara com a mesma rapidez e vai para a última cabine. Devia ter escolhido a primeira, moça. Eu me olho mais uma vez no espelho. Eu costumava usar o cabelo na altura dos ombros com franja enviesada, mas ele cresceu muito nos últimos anos. E sem motivo algum. Roço os dedos pelas mechas compridas e escuras de cabelo que treinei para cobrir a maior parte do lado esquerdo do meu rosto. Puxo a manga do braço esquerdo até o pulso, depois levanto a gola para cobrir a maior parte do pescoço. Assim, as cicatrizes quase não são visíveis e posso suportar me olhar no espelho. Eu costumava me achar bonita. Mas agora o cabelo e a roupa podem encobrir muita coisa. Ouço a descarga, então me viro depressa e sigo para a porta antes que a mulher saia da cabine. Faço o que posso para evitar as pessoas na maior parte do tempo, e não porque tenha medo de que elas olhem minhas cicatrizes. Eu as evito porque elas não olham. No segundo em que me veem, logo viram o rosto, porque tem medo de demonstrar grosseria ou crítica. Pelo menos uma vez, seria legal se alguém me olhasse nos olhos e sustentasse meu olhar. Já faz tanto tempo que isso aconteceu.
Detesto admitir que sinto falta da atenção que costumava receber, mas é verdade. Saio do banheiro e volto à mesa, decepcionada porque ainda vejo a nuca do meu pai. Eu tinha esperança que surgisse alguma emergência e ele fosse solicitado a ir embora enquanto eu estava no banheiro. É triste que eu prefira ser recebida por uma mesa vazia em vez de pelo meu próprio pai. Esse pensamento quase me leva a fazer uma careta, mas de repente o cara sentado à mesa que preciso contornar chama minha atenção. Não costumo notar as pessoas, considerando que elas fazem o que podem para evitar contato visual comigo. Mas os olhos deste cara são intensos, curiosos e estão fixos nos meus. A primeira coisa que penso quando vejo é, quem dera fosse 2 anos atrás. Penso muito nisso quando encontro garotos que posso considerar atraentes. E esse cara, sem dúvida nenhuma, é uma graça. Não do jeito típico de Hollywood, como a maioria dos caras que moram nesta cidade. Esses são todos iguais, como se houvesse um molde perfeito para um ator bem-sucedido e eles estivessem tentando se encaixar. Esse cara é o completo oposto. Sua barba por fazer não é uma obra de arte simétrica e intencional. Em vez disso, é suja e irregular, como se ele tivesse trabalhado até tarde da noite, sem tempo de se barbear. O cabelo dele não está penteado com gel para dar uma aparência zoneada de quem acabou de sair da cama. O cabelo desse cara é mesmo bagunçado. Mechas de cabelo cor de chocolate caem em sua testa, algumas erráticas e rebeldes. É como se ele tivesse acordado tarde para um compromisso e tivesse pressa demais para se dar o trabalho de se olhar no espelho. Uma aparência tão desleixada devia ser broxante, mas é isso que acho tão estranho. Apesar de ele dar a impressão de não ter um pingo de narcisismo, é um dos caras mais atraentes que já vi. Eu acho. Este pode ser um efeito colateral da minha obsessão por limpeza. Talvez eu deseje desesperadamente o tipo de descuido que esse cara exibe e esteja confundindo inveja com fascínio. Também posso achar que ele é uma graça apenas por ser uma das poucas pessoas nos últimos 2 anos que não virou o rosto imediatamente ao olhar nos meus olhos. Ainda preciso passar pela mesa dele para chegar à minha, atrás dele, e não consigo decidir se me apresso para ficar livre do olhar dele, ou se devo passar em câmera lenta para aproveitar a atenção. Ele se mexe quando começo a passar na sua frente e de repente, seu olhar se torna excessivo. Invasivo demais. Sinto minhas bochechas corarem e a pele formigar, então olho para meus pés e deixo que meu cabelo caia no rosto. Até puxo uma mecha para a boca com a intenção de bloquear ainda mais a visão dele. Não sei por que o olhar dele me deixa desconfortável, mas é o que acontece. Apenas alguns segundos atrás eu estava pensando em como sentia falta de ser olhada, mas agora que está acontecendo, só quero que ele vire o rosto para o outro lado. Pouco antes de ele sair da minha visão periférica, olho na direção dele e pego o resto de um sorriso. Ele não deve ter notado minhas cicatrizes. É o único motivo para um cara como ele ter sorrido para mim. Ai. É irritante até pensar desse jeito. Eu não era essa garota. Era confiante, mas o incêndio derreteu cada pingo de autoestima que eu tinha. Tentei recuperá-la, mas é difícil acreditar que alguém possa me achar atraente quando nem eu consigo me olhar no espelho. Isso nunca me cansa, diz meu pai enquanto me sento de volta à mesa. Olho para ele, quase esqueci que estava ali. O que nunca te cansa? Ele indica o garçom com o garfo, que está perto da caixa registradora. Isso, diz ele. Ter fãs. Dá uma garfada na comida e fala com a boca cheia. Então, o que você queria falar comigo? O que te faz pensar que eu queria falar alguma coisa com você? Ele gesticula pela mesa. Estamos almoçando juntos. É óbvio que você precisa me dizer alguma coisa. É triste que nossa relação tenha chegado a isto. Saber que um simples encontro para almoçar tem que ser mais do que uma filha querendo ver o pai. Vou me mudar para Nova York amanhã. Bom, na verdade, esta noite. Mas meu avião sai tarde e oficialmente só vou pousar em Nova York no dia 10. Ele pega o guardanapo e disfarça uma tosse. Pelo menos acho que é uma tosse. Com certeza não foi a notícia que o fez engasgar com a comida. Nova York, dispara ele. E então, ele ri. Ri. Como se eu morando em Nova York fosse uma piada. Calma, Fallon. Seu pai é um babaca. Isso não é nenhuma novidade. Justo lá? Por quê? O que tem em Nova York? As perguntas dele vão surgindo à medida que ele processa a informação. E por favor, não me diga que conheceu alguém na internet. Meus batimentos cardíacos estão enfurecidos. Ele não pode pelo menos fingir que apoia uma das minhas decisões? Quero uma mudança de ritmo. Estava pensando em fazer testes para Broadway. Quando eu tinha 7 anos, meu pai me levou para ver Cats na Broadway. Foi minha primeira vez em Nova York e foi uma das melhores viagens da minha vida. Até esse momento, ele sempre tinha me empurrado para a carreira de atriz. Mas foi só quando vi aquele espetáculo ao vivo que soube que precisava ser atriz. Nunca tive a oportunidade de fazer teatro porque meu pai ditou cada passo da minha carreira, e ele gosta mais do cinema. Mas já são 2 anos desde que fiz alguma coisa. Não sei se realmente tenho coragem para fazer um teste por agora. Contudo, decidir me mudar para Nova York foi uma das maiores iniciativas que tomei desde o incêndio. Meu pai dá um gole na bebida, baixa o copo e seus ombros relaxam quando ele suspira. Fallon, me escute, diz ele. Sei que você sente falta de atuar, mas não acha que está na hora de procurar mais opções? Já passei tanto do ponto de me importar com os motivos dele que sequer mesmo presto atenção no monte de asneira que ele acabou de me dizer. Durante toda a minha vida, só o que meu pai fez foi me pressionar para seguir os passos dele. Depois do incêndio, seu estímulo acabou de vez.
Não sou nenhuma idiota. Sei que ele acha que não tenho mais o que é necessário para ser atriz, e parte de mim sabe que ele tem razão. A aparência é muito importante em Hollywood. E é exatamente por isso que quero me mudar para Nova York. Se eu quiser voltar a atuar, o teatro pode ser minha melhor esperança. Eu queria que ele não fosse tão transparente. Minha mãe ficou feliz da vida quando contei que queria me mudar. Desde a formatura e da minha mudança para o apartamento de Amber, quase não saio de casa. Minha mãe ficou tão triste ao descobrir que eu iria para longe, mas feliz ao perceber que eu estava disposta a deixar os limites não só da minha casa, mas de todo o estado da Califórnia. Eu queria que meu pai se desse conta de como isso representa para mim um passo enorme. O que aconteceu com aquele trabalho de narração? Pergunta ele. Não deixei de trabalhar com isso. Os audiobooks são gravados em estúdios. Existem estúdios em Nova York. Ele revira os olhos. Infelizmente. Qual é o problema com os audiobooks? Ele me olha sem acreditar. Além do fato de que narrar audiobooks é considerado o fundo do poço do trabalho de ator? Você pode fazer melhor do que isso, Fallon. Ora essa, curse uma faculdade ou coisa assim. Fico triste. Justo quando eu achava que ele não podia ser mais egoísta. Ele para de mastigar e olha fixo para mim quando percebe o que disse. Rapidamente limpa a boca com o guardanapo e aponta para mim. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Não estou dizendo que você se reduziu a audiobooks. O que estou falando é que você pode encontrar uma profissão melhor, agora que não pode mais atuar. Não dá muito dinheiro esse negócio de narração. Nem a Broadway, aliás. Ele diz Broadway como se tivesse veneno na boca. Para sua informação, há muitos atores respeitáveis que também narram audiobooks. E é mesmo necessário que eu cite uma lista dos atores de elite na Broadway agora? Tenho o dia todo. Ele assente, mas sei que não concorda realmente comigo. Só se sente mal por insultar um dos poucos trabalhos relacionados à atuação que eu posso fazer. Ele leva o copo vazio à boca e vira a cabeça para trás o suficiente para recuperar um gole do gelo derretido. Água, diz ele, sacudindo o copo até que o garçom faz um gesto de cabeça e se aproxima para encher o copo. Ataco de novo o salmão que não está mais quente. Torço para ele terminar de comer logo, porque não sei se ainda tenho estômago para esta visita. A essa altura, o único alívio que sinto é o de saber que amanhã, a essa hora, estarei no litoral oposto ao dele. Mesmo que eu esteja trocando o sol pela neve. Não faça planos para meados de janeiro, diz ele mudando de assunto. Vou precisar que você volte a Los Angeles por uma semana. Por quê? O que vai acontecer em janeiro? Seu velho vai juntar as escovas de dente. Aperto minha nuca e baixo os olhos para o meu colo. Pode me matar agora. Sou tomada pela culpa, porque eu não pretendia dizer isso em voz alta, por mais que quisesse que alguém realmente me matasse agora. Fallon não pode julgar se vai gostar dela ou não antes de conhecê-la. Não preciso conhecê-la para saber que não vou gostar dela, respondo. Afinal, ela vai se casar com você. Tento disfarçar a verdade em minhas palavras com um sorriso sarcástico, mas tenho certeza de que ele sabe que fui sincera em cada palavra que disse. Caso tenha se esquecido, sua mãe também escolheu se casar comigo e você parece gostar muito dela, retruca ele. Agora ele me pegou. Touché. Mas em minha defesa, este é seu quinto pedido de casamento desde que eu tinha 10 anos. Mas é só a terceira esposa, esclarece ele. Por fim, enfio meu garfo no salmão e dou uma mordida. Você me dá vontade de dispensar os homens para sempre, digo de boca cheia. Ele ri. Isso não deveria ser um problema. Sei que você só saiu com um garoto e isso já faz mais de 2 anos. Engula seco o pedaço de salmão. Sério? Onde eu estava quando distribuíram os pais decentes? Por que tive que ficar com esse imbecil estúpido? Quantas vezes será que ele mordeu a língua durante o almoço de hoje? É melhor ele se cuidar, ou vai acabar sem língua nenhuma. Ele realmente não faz ideia de que dia é hoje. Se fizesse, jamais teria dito algo tão negligente. Noto que sua testa se franze de repente porque ele está tentando pensar em um pedido de desculpas pelo que acabou de dizer. Tenho certeza de que ele não tinha a intenção de falar o que eu entendi, mas isto não tira minha vontade de retrucar com minhas próprias palavras. Coloco o cabelo atrás da orelha esquerda, deixando as cicatrizes totalmente à mostra, e olho bem nos olhos dele. Bom, pai. Não recebo a mesma atenção dos homens como antes. Você sabe, antes que isso acontecesse. Indico meu rosto, mas já me arrependo das palavras que escapuliram da minha boca. Por que sempre desço ao nível dele? Sou melhor do que isso. Os olhos dele se fixam no meu rosto e logo baixam a mesa. Ele parece sinceramente arrependido e pensa em parar com a amargura e ser um pouco mais legal com meu pai. Mas antes que qualquer coisa gentil possa sair da minha boca, o cara da mesa atrás do meu pai se levanta e minha atenção vai para o espaço. Tento puxar o cabelo para cobrir o rosto antes que ele se vire, mas é tarde demais. Já está me olhando de novo. O mesmo sorriso que deu para mim antes continua fixo em seu rosto, mas desta vez não vira o rosto. Na verdade, meus olhos não desviam dos dele enquanto ele segue na direção da nossa mesa. Antes que eu consiga reagir, ele está se sentando ao meu lado. Puta merda. Mas o que ele está fazendo? Desculpe pelo atraso, amor, diz ele passando o braço pelos meus ombros. Ele acabou de me chamar de amor. Esse cara aleatório colocou o braço em volta de mim e me chamou de amor. Que diabo está acontecendo?
Olho para o meu pai, pensando que de algum modo ele está envolvido nisso, mas ele olha o cara desconhecido ao meu lado com uma confusão ainda maior do que a que eu devo estar sentindo. Enrijeço sob o braço do garoto quando sinto seus lábios pressionarem a lateral da minha cabeça. Essa porcaria de trânsito de Los Angeles, murmura ele. O cara aleatório acabou de encostar os lábios no meu cabelo. O quê? Está acontecendo. O cara estende o braço pela mesa para apertar a mão do meu pai. Meu nome é Ben, diz ele. Benton James Keller. Namorado da sua filha. O que da filha dele? Meu pai retribui o aperto de mão. Tenho certeza absoluta de que minha boca está escancarada, então a fecho no mesmo instante. Não quero que meu pai saiba que não faço a menor ideia de quem é esse sujeito. Também não quero que esse Benton pense que fiquei boquiaberta porque gosto da atenção dele. Só estou olhando para ele assim porque obviamente ele é louco. Ele solta a mão do meu pai e se acomoda à mesa. Dá uma breve piscadela para mim e se curva em minha direção, aproximando o suficiente a boca da minha orelha para que um soco nele seja algo justificável. Siga minhas deixas, sussurra ele. Ele se afasta, ainda sorrindo. Seguir as deixas dele? O que é isso? Uma atividade do curso de improvisação dele? Então me dou conta. Ele entreouviu toda a nossa conversa. Deve estar fingindo ser meu namorado numa forma estranha de enfrentar meu pai. Acho que gosto do meu novo namorado falso. Agora que sei que está jogando com meu pai, abro um sorriso afetuoso para ele. Não achei que você fosse conseguir chegar. Eu me inclino para bem e olho para o meu pai. Amor, você sabe que eu queria conhecer o seu pai. Você quase nunca consegue vê-lo. Nenhum trânsito ia me impedir de aparecer hoje. Abro um sorriso satisfeito para o meu novo namorado falso por esse sarcasmo. Ben também deve ter um pai babaca, porque parece saber exatamente o que dizer. Ah, me desculpe, diz Ben, voltando-se para o meu pai. Não sei seu nome. Meu pai já está olhando com reprovação para Ben. Meu Deus, estou adorando isso. Donovan O'Neill, diz meu pai. Você já deve ter ouvido esse nome. Fui o astro de... Não, interrompe Ben. Não me lembra nada. Ele se vira para mim e dá uma piscadela. Mas Fallon me falou muito sobre você. Ele belisca meu queixo e volta a olhar para o meu pai. E por falar na nossa garota, o que acha de ela se mudar para Nova York? Ele volta a olhar para mim e franze o senho. Não quero que minha Joaninha fuja para outra cidade, mas se isso significa que ela está indo atrás do próprio sonho, serei o primeiro a garantir que ela pegue esse avião. Joaninha? É melhor ele se contentar em ser meu namorado falso, porque esse apelido brega me deixou com vontade de dar um chute no saco mentiroso dele. Meu pai pigarreia, evidentemente pouco à vontade com nosso novo convidado para o almoço. Consigo pensar em alguns sonhos que uma menina de 18 anos deveria ter, mas a Broadway não é um deles. Ainda mais considerando a carreira que ela já teve. A Broadway é um retrocesso, na minha opinião. Ben se ajeita na cadeira. Ele tem um cheiro muito bom. Eu acho. Já faz tanto tempo que não me sento tão perto de um cara que talvez ele tenha um cheiro completamente normal. Ainda bem que ela tem 18 anos, responde Ben. A essa altura, não importa muito a opinião dos pais sobre o que ela faz com a própria vida. Sei que ele só está representando, mas ninguém nunca me defendeu desse jeito. Isso está dando a impressão de que meus pulmões estão se contraindo. Pulmões idiotas. Não é uma opinião quando vem de um profissional da área, diz meu pai. É um fato. Estou neste negócio há tempo suficiente para saber quando alguém precisa cair fora. Viro repentinamente a cabeça para o meu pai no instante em que o braço de Ben fica tenso em meus ombros. Cair fora, repete Ben. Você realmente disse, em voz alta, que sua filha precisa desistir? Meu pai revira os olhos e cruza os braços enquanto olha com raiva para Ben, que retira o braço dos meus ombros e imita os movimentos do meu pai, fuzilando-o com os olhos também. Meu Deus, isso é tão desconfortável. E tão maravilhoso. Nunca vi meu pai agindo assim. Nunca o vi antipatizar com alguém de cara. Escute aqui, Ben. Ele diz o nome com a boca cheia de desprazer. Fallon não precisa que você encha a cabeça dela com coisas absurdas simplesmente porque você está animado com a perspectiva de ter um casinho na costa leste. Ah, meu Deus. Meu pai acaba de se referir a mim como casinho desse cara? Fico boquiaberta enquanto ele continua. Minha filha é esperta. É durona. Ela aceita que a carreira que teve durante toda a vida está fora de cogitação, agora que... Ele gesticula para mim. Agora que ela... Ele é incapaz de terminar a própria frase e o arrependimento toma conta do seu rosto. Sei exatamente o que ele estava prestes a dizer. Há 2 anos ele diz tudo, menos isso. Há apenas 2 anos, eu era uma das atrizes adolescentes de melhores perspectivas, e no instante em que o incêndio destruiu minha aparência, o estúdio rescindiu o contrato. Acho que ele lamenta não ser mais o pai de uma atriz mais do que lamenta ter quase perdido a filha em um incêndio provocado por seu próprio descuido. Depois que meu contrato foi cancelado, nunca mais falamos sobre a possibilidade de eu voltar a atuar. Na verdade, nunca falamos sobre mais nada. Ele deixou de ser o pai que passava dias inteiros no set comigo por 1 ano e meio, e passou a ser o pai que vejo talvez uma vez por mês. Então eu juro que ele vai concluir o que estava prestes a falar. Faz 2 anos que espero para ouvi-lo confessar que é por causa da minha aparência que não tenho mais uma carreira. Até hoje, sempre foi uma suposição silenciosa. Nunca falamos do porquê de eu não trabalhar mais como atriz. Só falamos do fato de que não atuo.
E já que ele começou, também seria legal ouvi-lo confessar que o incêndio ainda destruiu nosso relacionamento. Ele não sabe mais como ser um pai para mim, agora que não está mais agindo como treinador e empresário. Estreito os olhos na direção dele. Termine a frase, pai. Ele balança a cabeça, tentando desprezar totalmente o assunto. Ergo uma sobrancelha, desafiando-o a continuar. Quer mesmo fazer isso agora? Ele dá uma olhada em Ben, na esperança de usar meu namorado falso como pretexto. Na verdade, quero. Meu pai fecha os olhos e suspira fundo. Quando os abre de volta, se inclina para frente e cruza os braços na mesa. Você sabe que eu te acho bonita, Fallon. Pare de distorcer minhas palavras. É que esta área tem padrões mais elevados do que um pai e tudo o que posso fazer é aceitar. Na realidade, achei que nós tínhamos aceitado isso, diz ele, olhando para Ben. Mordo o interior da minha bochecha para não dizer nada de que vá me arrepender. Eu sempre soube a verdade. Quando me vi no espelho pela primeira vez no hospital, eu sabia que estava tudo acabado. Mas ouvir meu pai admitir em voz alta que ele também acha que eu devia parar de ir atrás dos meus sonhos é demais para mim. Uau, murmura Ben. Isso foi. Ele olha para o meu pai e balança a cabeça, enojado. Você é o pai dela. Se eu não soubesse a verdade, diria que a careta de Ben é autêntica e ele não está só atuando. Exatamente. Sou o pai dela. Não a mãe que alimenta qualquer besteira que ela acha que fará sua garotinha se sentir melhor. Nova York e Los Angeles estão cheias de milhares de garotas indo atrás do mesmo sonho que Fallon vem buscando a vida toda. Garotas que são muito talentosas. Excepcionalmente bonitas. Fallon sabe que eu acredito que ela tem mais talento do que todas as outras juntas, mas ela também é realista. Todo mundo tem sonhos, mas infelizmente ela não possui mais as ferramentas para realizar os dela. Precisa aceitar isso antes de desperdiçar dinheiro em uma mudança para o outro lado do país que não vai fazer droga nenhuma pela carreira dela. Fecha os olhos. Quem quer que tenha dito que a verdade machuca estava sendo otimista. A verdade é uma filha da puta que provoca uma dor excruciante. Meu Deus, diz Ben. Você é inacreditável. E você não é realista, retruca meu pai. Abro os olhos e cutuco o braço de Ben, para que ele saiba que quero sair da mesa. Não posso mais fazer isso. Ben não se mexe. Em vez disso, passa a mão por baixo da mesa e aperta meu joelho, insistindo que eu fique sentada. Minha perna enrijece com seu toque, porque meu corpo está mandando sinais confusos ao meu cérebro. Agora estou zangada com meu pai. Muito zangada. Mas de algum modo me sinto reconfortada por este completo estranho que me defende sem nenhum motivo aparente. Estou com vontade de gritar, sorrir e chorar, mas acima de tudo, quero alguma coisa para comer. Porque agora estou com fome de verdade e quero salmão quente, droga. Tento relaxar a perna para que Ben não sinta como estou tensa, mas ele é o primeiro cara em muito tempo a me tocar de verdade. Para ser sincera, é um pouco esquisito. Deixa eu te perguntar uma coisa, senhor. O'Neill, começa bem. Johnny Cash tinha lábio leporino? Meu pai fica em silêncio. Eu também, torcendo para que a Ben esteja querendo chegar a algum lugar com sua pergunta aleatória. Ele estava indo muito bem até começar a falar de cantores country. Meu pai olha para Ben como se ele fosse louco. Mas o que um cantor country tem a ver com esta conversa? Tudo, responde Ben depressa. Não, ele não tinha. Mas o ator que o interpretou em Johnny e June tinha uma cicatriz muito visível no rosto. Joaquin Phoenix foi até indicado ao Oscar por esse papel. Os batimentos do meu coração se aceleram quando entendo o que ele está fazendo. E de a mim? Pergunta Ben. Meu pai revira os olhos, entediado com este interrogatório. O que tem ele? Ele não era vesgo. Mas o ator que fez o papel. Forest Whitaker, é. Outro indicado ao Oscar, que estranho. E ele ganhou. Esta é a primeira vez que vejo alguém colocar meu pai em seu devido lugar. E por mais que toda essa conversa esteja me deixando desconfortável, não estou tão desconfortável assim para deixar de curtir este momento raro e bonito. Parabéns, diz meu pai a Ben, nem um pouco impressionado. Você ouviu falar de 2 exemplos bem-sucedidos em meio a milhões de fracassos. Tento não levar as palavras do meu pai para o lado pessoal, mas é difícil. A essa altura, sei que se tornou mais uma luta pelo poder entre os dois e menos sobre mim e ele. Mas é uma grande decepção que ele prefira ganhar uma discussão com um completo desconhecido a defender a própria filha. Se sua filha é tão talentosa como você alega, você não iria querer encorajá-la a não desistir de seus sonhos? Por que você quer que ela veja o mundo como você? Meu pai enrijece. E como exatamente você acha que eu vejo o mundo, senhor? Kessler? Ben se recosta na cadeira sem desviar os olhos do meu pai. Pelos olhos fechados de um babaca arrogante. O silêncio que se segue parece a calmaria que precede a tempestade. Espero um deles dar o primeiro soco, mas em vez disso, meu pai tira a carteira do bolso. Joga dinheiro na mesa e olha diretamente para mim. Posso ser sincero demais, mas se prefere ouvir besteira, então esse imbecil é perfeito para você. Ele sai da mesa. Aposto que sua mãe adora ele e resmunga. Estremeço com as palavras dele e morro de vontade de gritar um insulto de volta. Um insulto tão épico que deixaria seu ego ferido por dias. O único problema é que não há nada que alguém possa dizer para magoar um homem sem coração. Em vez de gritar alguma coisa enquanto ele sai pela porta, simplesmente fico sentada em silêncio. Com meu namorado falso. Este só pode ser o momento mais humilhante e constrangedor da minha vida. Assim que sinto a primeira lágrima escorrer, empurro o braço de Ben.
Preciso sair, sussurro. Por favor. Ele sai da mesa e mantenho a cabeça baixa ao me levantar e passar por ele. Não me atrevo a olhar para ele enquanto vou mais uma vez ao banheiro. O fato de que ele sentiu necessidade de fingir ser meu namorado já é constrangedor o bastante. Mas eu precisava ter a pior briga de todas com meu pai bem na frente dele? Se eu fosse Benton James Kerler, daria um fora em mim de mentirinha agora mesmo. Bem. Apoio a cabeça nas mãos e espero ela voltar do banheiro. Eu devia ir embora, na verdade. Mas não quero sair. Sinto que atrapalhei o dia dela com a artimanha que usei com o pai. Por mais tranquilo que eu tenha tentado ser, não entrei na vida dessa garota com a elegância discreta de uma raposa. Invadi com a sutileza de um elefante de 7.000 quilos. Por que senti necessidade de me intrometer? Porque achei que ela não era capaz de lidar sozinha com o próprio pai. Agora ela deve estar chateada comigo e só fomos namorados falsos por meia hora. Por isso decidi não ter namoradas na vida real. Sequer consigo fingir um namoro sem começar uma briga. Mas acabei de pedir para ela um prato quente de salmão, então talvez isso compense alguma coisa, certo? Ela finalmente sai do banheiro, mas assim que me vê ainda sentado ao lado de seu lugar à mesa, ela para. A expressão confusa deixa claro que a garota tinha certeza de que eu teria ido embora quando ela voltasse para a mesa. Eu devia ter ido embora. Devia ter saído meia hora atrás. Podia, devia, faria. Eu me levanto e faço sinal para ela se sentar. Ela me olha com desconfiança enquanto ocupa seu lugar. Estendo o braço para a outra mesa e pego meu laptop, meu prato de comida e a bebida. Coloco tudo na mesa dela, depois ocupo o lugar em que o pai babaca dela estava sentado minutos atrás. Ela baixa os olhos para a mesa, provavelmente se perguntando aonde foi parar sua comida. Tinha esfriado, digo a ela. Falei para o garçom trazer outro prato para você. Os olhos dela se fixam rapidamente nos meus, mas a cabeça não se mexe. Não sorri nem agradece. Só, olha. Dou uma mordida no meu hambúrguer e começo a mastigar. Sei que ela não é tímida. Deu para perceber que ela é insolente pelo jeito que falou com o pai, então fico um pouco confuso com seu silêncio. Engulo a comida e tomo um gole do meu refrigerante, o tempo todo sustentando o contato visual silencioso com ela. Queria poder dizer que estou preparando mentalmente um pedido de desculpas brilhante, mas não estou. Parece que tenho uma mente focada que leva diretamente às duas coisas em que eu não devia estar pensando neste momento. Os peitos dela. Os dois. Eu sei. Sou ridículo. Mas se vamos ficar sentados aqui nos encarando, seria legal se ela estivesse com um decote, no lugar dessa blusa de manga comprida que deixa tudo para a imaginação. Lá fora está fazendo uns 27 graus. Ela devia estar vestindo algo bem menos, inspirado num convento. Um casal sentado a algumas mesas de distância se levanta e passa por nós, seguindo para a saída. Noto que Fallon baixa a cabeça e deixa o cabelo cair no rosto como um escudo protetor. Nem mesmo acho que ela tenha noção de que faz isso. Parece uma reação natural tentar disfarçar o que ela considera um defeito. Deve ser por isso que ela está usando uma blusa de manga comprida. Impede que vejam o que está por baixo. E é claro que este pensamento me leva de novo aos peitos dela. Será que também tem cicatrizes? Quanto do corpo dela foi realmente afetado? Começo a despi-la na minha mente, mas não de um jeito sexual. Só estou curioso. Curioso de verdade, porque não consigo parar de encarar a garota e isto não é típico de mim. Minha mãe me criou com mais educação do que isso, mas o que ela não conseguiu me ensinar é que existiriam garotas assim, cuja mera existência testaria nossas boas maneiras. Um minuto inteiro se passa, talvez 2. Como a maior parte das minhas batatas fritas, observando a garota olhar para mim. Ela não parece zangada. Não parece assustada. A essa altura, sequer tenta cobrir as cicatrizes que se esforça de forma tão desesperada para esconder de todos os outros. Seus olhos começam a baixar lentamente até se fixarem na minha camisa. Ela fica olhando por um instante, depois desvia o olhar para os meus braços, os ombros, o rosto. Ela para quando chega em meu cabelo. Aonde você foi hoje de manhã? A pergunta dela é totalmente despropositada e me faz parar no meio da mastigação. Achei que a primeira pergunta que ela me faria seria por que me dei o trabalho de interferir em sua vida pessoal. Demoro alguns segundos para engolir, tomo um gole, limpo a boca, depois me recosto na cadeira. Como assim? Ela aponta para o meu cabelo. Seu cabelo está uma zona. Ela gesticula para minha camisa. Você está usando a mesma camisa de ontem. Seus olhos se fixam em meus dedos. Suas unhas estão limpas. Como ela sabe que estou com a mesma camisa de ontem? Então, por que saiu de onde estava quando acordou com tanta pressa hoje? Pergunta ela. Baixo os olhos para minha camisa, depois para minhas unhas. Como é que essa garota sabe que saí com pressa esta manhã? Gente desleixada não tem unhas limpas como as suas, afirma ela. O que contradiz a mancha de mostarda na sua camisa? Olho para minha camisa. A mancha de mostarda que até então eu não tinha notado. Seu hambúrguer tem maionese. E como nunca se come mostarda no café da manhã, e você está devorando a comida como se não comesse desde ontem, então é mais provável que a mancha seja do que você comeu no jantar da noite passada. E é óbvio que você não se olhou no espelho hoje, ou não teria saído de casa com o cabelo desse jeito. Você tomou banho e dormiu sem secar o cabelo? Ela toca seu cabelo comprido e brinca com as mechas entre os dedos. Porque um cabelo grosso como o seu fica retorcido quando a pessoa dorme com ele molhado.
É impossível ajeitar sem lavar de novo. Ela se inclina para frente e me olha com curiosidade. Mas como é que a parte da frente do seu cabelo ficou tão virada para cima? Você dormiu de bruços ou coisa assim? Mas ela é o quê? Detetive? Eu olho para ela sem acreditar. Dormi de bruços. Estava atrasado para a aula. Ela sente como se fosse algo de que já soubesse. O garçom aparece com um prato novo de comida e serve mais água para a garota. Ele abre a boca como se quisesse dizer alguma coisa para ela que não presta atenção. Ainda olhando para mim, ela resmunga um agradecimento para ele. O garçom parece prestes a se afastar, mas, antes de fazer isso, ele para e se vira para ela. Retorce as mãos, evidentemente nervoso para fazer a pergunta que está quase saindo de sua boca. Então, Donovan O'Neill? Ele é seu pai? Ela olha para o garçom com uma expressão indecifrável. Sim, responde de forma monótona. O garçom sorri e relaxa com a resposta dela. Nossa! Ele balança a cabeça fascinado. Mas não é incrível? Ter o Max Epcot como pai. Ela não sorri nem se retrai. Nada em seu rosto indica que esta é uma pergunta que ela já ouviu milhões de vezes. Espero por sua resposta sarcástica porque, com base em como respondeu aos comentários absurdos do pai, de jeito nenhum coitado do garçom vai sair daqui ileso. Justo quando acho que ela vai revirar os olhos, a garota suspira baixinho e sorri. É muito surreal. Sou a filha mais sortuda do mundo. O garçom abre um largo sorriso. Que legal. Quando ele se vira e se afasta, ela me olha de novo. Aula de quê? Pergunta. Preciso de um instante para processar a pergunta dela, porque ainda estou tentando processar a resposta boba que ela acabou de dar ao garçom. Quase pergunto sobre isso, mas penso melhor. Sei que para ela é mais fácil dar as respostas que as pessoas esperam ouvir, em vez de um sermão repleto de verdades. E ela deve ser a pessoa mais leal que já conheci, porque não sei se eu conseguiria dizer essas coisas sobre aquele homem se ele fosse meu pai. Redação criativa. Pensativa, ela sorri e pega o garfo. Eu sabia que você não era ator. Ela come uma garfada do salmão e antes mesmo de engolir, já está cortando outro pedaço. Os vários minutos seguintes se passam em completo silêncio, enquanto nós dois terminamos de comer. Limpo todo o meu prato, mas a menina afasta o dela antes de ter terminado metade. Então me diga uma coisa. Ela se inclina para frente. Por que você achou que eu precisava que viesse me resgatar com aquela besteira de namorado falso? E aí está. Ela está chateada comigo. Pensei mesmo que estivesse. Não achei que você precisasse ser resgatada. É só que às vezes tenho dificuldade de controlar minha indignação quando presencio algo absurdo. Ela ergue uma sobrancelha. Você só pode ser escritor, porque quem é que fala desse jeito? Riu. Desculpe. Acho que estou tentando dizer que posso ser um idiota temperamental e devia cuidar da minha própria vida. Ela tira o guardanapo do colo e o coloca no prato. Um dos seus ombros se ergue num leve gesto de indiferença. Não me importo, diz ela com um sorriso. Foi meio engraçado ver meu pai tão atrapalhado. E nunca tive um namorado falso antes. Nunca namorei alguém de verdade, respondo. Os olhos dela se fixam no meu cabelo. Pode acreditar, isso está óbvio. Ninguém que eu conheça teria saído de casa com essa sua aparência. Fico com a impressão de que ela não se importa tanto com a minha aparência, não tanto quanto está demonstrando. Com certeza sofre discriminação física, então tenho dificuldade de acreditar que ela seria do tipo que coloca a aparência física de um cara no topo da sua lista de prioridades. Fico achando que ela está me provocando. Se eu não tivesse alguma experiência na vida, diria que está dando mole para mim. Eu definitivamente deveria ter saído desse restaurante há muito tempo, mas este é um dos poucos momentos em que agradeço com sinceridade pela enorme quantidade de decisões ruins que costumo tomar. O garçom traz a conta, mas antes que eu consiga pagar, Fallon pega o dinheiro que o pai jogou na mesa e entrega a ele. Precisa do troco? Pergunta o garçom. Ela gesticula com desdém. Pode ficar. O garçom limpa a mesa e quando se afasta não resta nada entre nós. O fim iminente da refeição me deixa um pouco inquieto, porque não sei o que dizer para mantê-la aqui por mais tempo. A garota está de mudança para Nova York e é provável que eu nunca mais a veja. Não sei por que pensar nisso me deixa ansioso. Então, diz ela. Devemos nos separar agora? Rio, embora ainda esteja tentando entender se ela tem uma cara de pau inacreditável ou não tem nenhuma personalidade. Há uma fronteira tênue entre as duas coisas, mas aposto que é a primeira. Quer dizer, estou torcendo para que seja. Não faz nem uma hora que estamos namorando e você já quer dar um fora em mim? Não sou muito bom nesse lance de namorado? Ela sorri. Meio bom demais. Para ser sincera, isso me faz sentir esquisita. É este o momento em que você acaba com a ilusão definitiva de namorado e me diz que ficou com a minha prima enquanto estávamos dando um tempo? Não consigo deixar de rir outra vez. Sem dúvida nenhuma, cara de pau. Não fiquei com a sua prima. Ela já estava grávida de 7 meses quando dormi com ela. Ouço uma gargalhada contagiante e nunca fiquei mais agradecido por ter um senso de humor um pouco decente. Só vou permitir que essa garota saia da minha frente quando ouvir pelo menos 3 ou 4 dessas gargalhadas. Sua risada enfraquece, seguida por um sorriso. Ela olha para a porta. Você se chama mesmo Ben? Pergunta ela encontrando meu olhar. Confirmo com a cabeça. Qual é o seu maior arrependimento na vida, Ben?
Uma pergunta estranha, mas vou na onda. O esquisito parece totalmente normal com essa garota e pouco importa que eu nunca contaria para ninguém meu maior arrependimento. Acho que ainda não passei por isso, minto. Ela me encara pensativa. Então você é um ser humano decente? Nunca matou ninguém? Até agora. Ela reprime um sorriso. Então, se passarmos mais tempo juntos hoje, você não vai me matar? Só se for em legítima defesa. Ela ri e pega sua bolsa. Isso é um alívio. Vamos a Pinkerry e podemos terminar o namoro durante a sobremesa. Detesto sorvete. Detesto iogurte. Detesto especialmente iogurte que finge ser sorvete. Mas é claro que pego meu laptop e minhas chaves e a sigo até o inferno aonde ela quer me levar. Item. Como você pode morar em Los Angeles desde os 14 anos sem nunca ter colocado os pés na Pinkerry? Ela parece quase ofendida. Afasta-se de mim para olhar mais uma vez as opções de toppings. Você já ouviu falar na Starbucks pelo menos? Rio e aponto para a bala de ursinho. O atendente coloca uma colherada no meu pote. Eu praticamente moro na Starbucks. Sou escritor. É um rito de passagem. Ela está na minha frente na fila, esperando nossa vez de pagar, mas olha meu pote com nojo. Ai meu Deus, diz ela. Você não pode vir a Pinkerry e comer só os toppings. Ela me olha como se eu tivesse matado um filhote de gato. Você é humano por acaso? Reviro os olhos e cutuco seu ombro para fazê-la se virar. Pare de me censurar ou vou largar você antes que a gente encontre uma mesa. Pego uma nota de 20 na carteira e pago nossa sobremesa. Abrimos caminho pela loja lotada, mas não há mesa vaga. Ela vai direto para a porta, então eu a sigo até a calçada e andamos até encontrar um banco vago. Ela se senta de pernas cruzadas e coloca o pote no colo. É a primeira vez que dou uma olhada em seu pote e percebo que ela não colocou topping nenhum. Olho para o meu pote, não tem nada além de toppings. Eu sei, diz ela rindo. Jack Sprat não come gordura. E a mulher magrela não atura completo. Ela sorri e coloca uma colherada na boca. Tira a colher e lambe o frozen iogurte do seu lábio inferior. Eu não estava esperando por esse dia. Ficar sentado de frente para essa garota, vendo-a lamber iogurte dos lábios e tendo de engolir em seco só para ter certeza de que ainda estou respirando. Então quer dizer que você é escritor? A pergunta dela me dá a base de que preciso para me fazer acordar. Concordo com a cabeça. Assim espero. Nunca fiz nada profissionalmente, então ainda não sei se posso me denominar escritor. Ela se remexe até ficar de frente para mim e apoia o cotovelo no encosto do banco. Não é preciso ter um salário para validificar que você é escritor. Validificar não é uma palavra de verdade. Está vendo? Eu nem sabia disso, então você obviamente é um escritor. Com ou sem salário, considero você um escritor. Bem, o escritor. É assim que vou me referir a você daqui em diante. Rio. E como devo me referir a você? Ela passa alguns segundos mordendo a ponta da colher, estreitando os olhos pensativa. Boa pergunta. Agora meio que estou em transição. Fallon, a transitória, proponho. Ela sorri. Pode ser. Suas costas se encostam no banco quando ela se vira para frente. Ela descruza as pernas, permitindo que seus pés encontrem o chão. Então, que tipo de coisa você quer escrever? Ficção? Roteiros? Espero que tudo. Não quero restringir nada ainda, só tenho 18 anos. Quero tentar tudo, mas minha paixão é, sem dúvida, as ficções. E poesia. Um suspiro baixo escapa de sua boca antes que ela coma outra colherada. Não sei de que jeito, mas parece que minha resposta a deixou triste. E você, Fallon, a transitória? Qual é seu objetivo? Ela me olha de soslaio. Estamos falando de objetivos na vida ou de qual é nossa paixão? Não faz muita diferença. Ela ri sem entusiasmo. Há uma diferença enorme. Minha paixão é atuar, mas este não é meu objetivo na vida. Por que não? Seus olhos se estreitam na minha direção antes que ela baixe o olhar novamente para o pote. Começa a mexer o frozen iogurte com a colher. Desta vez, ela suspira com o corpo todo, como se estivesse se esfarelando no chão. Sabe bem. Agradeço por você estar sendo legal desde que nos tornamos um casal, mas pode parar de fingir. Meu pai não está aqui para testemunhar. Eu estava prestes a comer outra colherada, mas minha mão fica paralisada antes que a colher chegue à boca. O que isso quer dizer? Pergunto. A direção que essa conversa acabou seguindo me deixa desconcertado. Ela enfia a colher no iogurte antes de se curvar e jogá-lo em uma lixeira a seu lado. Puxa uma perna para cima e passa os braços em volta, olhando mais uma vez para mim. Você realmente não conhece minha história ou só está fingindo que não sabe? Não sei bem a que história ela está se referindo, então balanço de leve a cabeça. Agora estou muito confuso. Ela suspira. De novo. Acho que nunca fiz uma garota suspirar tanto assim em tão pouco tempo. E não são o tipo de suspiro que faz um cara se sentir bem com suas habilidades. São o tipo de suspiro que o faz se perguntar o que ele está fazendo de errado. Ela cutuca com o polegar uma lasca de madeira no encosto do banco. Concentra-se na madeira como se estivesse falando com ela, não comigo. Tive muita sorte aos 14 anos. Consegui um papel em uma série brega e adolescente, uma mistura de Sherlock Holmes com Nancy Drew chamada Gunshoi. Fui a protagonista da série durante 1 ano e meio e estava indo muito bem. Mas então aconteceu isto.
Ela indica o próprio rosto. Meu contrato foi cancelado. Fui substituída e desde então não atuo. Então é isso que quero dizer quando afirmo que objetivos e paixões são coisas separadas. Atuar é minha paixão, mas como meu pai disse, não tenho mais as ferramentas necessárias para alcançar meu objetivo de vida. Então acho que vou procurar um novo, a não ser que aconteça um milagre em Nova York. Não sei nem o que dizer. Ela está me olhando, esperando uma resposta, mas não consigo pensar em nada assim tão rápido. Ela apoia o queixo no braço e olha fixamente para além de mim. Não sou muito bom com discursos motivacionais de improviso, digo a ela. Às vezes, à noite, reescrevo conversas que tive durante o dia, mas as altero para que reflitam tudo o que eu queria ter dito no momento. Então, só quero que você saiba que esta noite, quando eu colocar esta conversa no papel, vou dizer alguma coisa heroica e isso vai fazer você se sentir muito bem com sua vida. Ela encosta a testa no braço e ri. Ver isto me faz sorrir. Esta é de longe a melhor resposta que recebi por essa história. Eu me inclino para frente para jogar meu pote na lixeira atrás dela. É o mais perto que chego dela desde que estávamos sentados juntos à mesa. O corpo inteiro dela enrijece com a minha proximidade. Em vez de me afastar de imediato, olho bem em seus olhos e me concentro em sua boca. É para isso que servem os namorados, digo me afastando devagar dela. Normalmente eu não daria muita importância ao fato de estar dando em cima de uma garota deliberadamente. Faço isso o tempo todo. Mas Fallon está me olhando como se eu tivesse cometido um pecado capital e isso me leva a questionar se interpretei mal o clima entre nós. Eu me afasto por completo, sem desviar do seu olhar irritado. Ela aponta o dedo para mim. Isso, diz ela. Isso mesmo. É a essa merda que estou me referindo. Não sei a que ela está se referindo, então ajo com cautela. Você acha que estou fingindo dar em cima de você para fazer com que se sinta melhor consigo mesma? E não está. Ela realmente acha isso? As pessoas não dão em cima dela? É por causa das cicatrizes ou das inseguranças que ela tem por causa das cicatrizes? Com certeza os homens não são tão superficiais como Fallon está sugerindo. Se for assim, sinto vergonha por todos eles. Porque essa garota deveria estar afugentando os caras que dão em cima dela, e não questionando seus motivos. Aperto a tensão do centro do meu maxilar, depois tapo a boca com a mão enquanto penso como responder. É claro que essa noite, quando eu parar para pensar neste momento, vou inventar todo tipo de respostas ótimas. Mas agora, não consigo descobrir a resposta perfeita para salvar minha vida. Acho que vou ficar com a sinceridade. Ou melhor, principalmente com a sinceridade. Parece ser o melhor jeito de responder a essa garota, porque ela nota quando é papo furado, como se estivesse escrito em um papel transparente. Agora sou eu quem suspira fundo. Quer saber o que pensei quando vi você pela primeira vez? Ela inclina a cabeça. Quando você me viu pela primeira vez? Quer dizer, 1 hora inteira atrás? Ignoro seu cinismo e continuo. A primeira vez que você passou por mim. Antes que eu interrompesse o almoço com seu pai. Fiquei encarando sua bunda o tempo todo enquanto você andava. E não consegui deixar de me perguntar que tipo de calcinha você estaria usando. Foi só no que pensei durante todo o tempo em que você ficou no banheiro. Você era do tipo que usa fio dental? Ou não usa calcinha? Porque não vi um contorno na sua calça jeans que sugerisse que você estava com uma calcinha. Antes de você voltar do banheiro, comecei a sentir um pânico no estômago, porque não tinha certeza se queria ver seu rosto. Fiquei ouvindo sua conversa e já sabia que sua personalidade me atraía. Mas e o seu rosto? As pessoas dizem que não se deve julgar um livro pela capa, mas e se de algum jeito você lesse o livro sem ter visto primeiro a capa? E se você realmente gostasse do que está no livro? É claro que quando você se aproxima do livro e está prestes a ver a capa pela primeira vez, torce para que seja algo que vá achar atraente. Porque quem é que quer um livro incrível na estante se tiver que olhar para uma capa de merda? Ela rapidamente volta os olhos para o colo, mas continua falando. Quando você saiu do banheiro, a primeira coisa que notei foi seu cabelo. Me lembrou da primeira garota que beijei na vida. Ela se chamava Bita. O cabelo dela era lindo e sempre cheirava a cocô, então isso me fez perguntar se seu cabelo tinha o mesmo cheiro. Depois fiquei imaginando se você beijava como a Bita, porque embora ela tenha sido meu primeiro beijo, ainda é um dos únicos de que consigo me lembrar em detalhes. Então logo notei seus olhos, depois de admirar seu cabelo. Você ainda estava distante, mas olhava direto para mim, quase como se não entendesse por que eu estava encarando. Depois fiquei muito sem graça e me remexi na cadeira, porque como você já deixou claro, eu sequer me olhei no espelho hoje. Eu não sabia o que você estava vendo ao me encarar, e se chegou a gostar do que viu. As palmas das minhas mãos suaram porque esta foi a primeira impressão que você teve de mim e eu não sabia se era boa o suficiente. A essa altura, você estava muito perto da minha mesa e foi quando meus olhos se fixaram em sua bochecha. Em seu pescoço. Vi as cicatrizes pela primeira vez e justo quando notei, você desviou os olhos rapidamente para o chão e deixou o cabelo cobrir a maior parte do seu rosto. E sabe o que pensei naquela hora, Fallon? Os olhos dela rapidamente encontraram os meus e percebi que ela não queria que eu falasse isso. Ela acha que sabe exatamente o que pensei naquele momento, mas não tem a menor ideia. Fiquei muito aliviado, digo a ela. Porque entendi com aquele simples movimento que você era muito insegura. E me dei conta, porque é óbvio que você não sabe que é bonita pra cacete, de que eu podia ter uma chance com você. Então eu sorri. Porque tive esperanças de que se eu jogasse as cartas certas, podia descobrir exatamente que tipo de calcinha você estava usando por baixo dessa calça jeans.
É como se o mundo escolhesse este momento para ficar em silêncio. Não passa nenhum carro. Nenhum passarinho canta. A calçada à nossa volta está totalmente vazia. São os 10 segundos mais longos de minha vida, esperando que ela responda. Tanto tempo, 10 segundos é o suficiente para me deixar com vontade de retirar tudo o que disse. Tempo suficiente para que eu deseje ter ficado de boca fechada, em vez de desabafar desse jeito. Fallon pigarreia e vira o rosto. Toma impulso no banco e se levanta. Não me mexo. Só olho, curioso para saber se ela vai escolher este momento para finalmente me dar um pé na bunda falso. Ela respira fundo e solta o ar justo quando seus olhos encontram os meus. Ainda tenho um monte de coisa para guardar nas malas esta noite, disse ela. Sabia que oferecer ajuda é a atitude educada de um namorado? Precisa de ajuda para fazer as malas? Disparo rapidamente. Ela dá de ombros com indiferença. Tudo bem.